noite. Muito bem. Agora nós vamos cumprimentar o eminente senador, um dos melhores senadores, e digo isso não de favor, nem por generosidade, não, por competência, porque é um dos mais preparados senadores da República, saindo do Paraná e estando no Congresso Nacional, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e ele foi o autor desta proposta de emenda constitucional número 8/21, que é uma repetição com o mesmo texto, o mesmo teor que ele apresentou os 4 anos passados, mas que foi rejeitada no plenário do Senado. E agora foi acolhida no ano passado, e agora, nesta semana, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, já passou pelo plenário do Senado, já passou pela comissão, e agora vai para o plenário da Câmara, e se passar pelo plenário da Câmara, se tornará, então, um novo dispositivo constitucional que limita as hipóteses de decisões monocráticas, isto é, aquilo que tão seguidamente estão acontecendo. Alguém propõe uma ação de interesse público nacional e o único ministro despacha, dando uma liminar e suspende tudo. E até que venha a ser a matéria votada pelo colegiado, pela composição dos 11 ministros, leva meses e às vezes anos até. Então, eu o cumprimento pela aprovação e gostaria do seu comentário, meu prezado amigo Oriovisto Guimarães. Bom dia. Bom dia, Lazier. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer de novo estar conversando com você e feliz que você voltou para o rádio, né? Estávamos sentindo falta disso. Pois Lazier, sobre essa PEC, você já fez uma boa introdução. Eu queria só dar um exemplo para que o ouvinte entendesse bem, na prática, o que significa isso. Olha, você veja o absurdo que acontece hoje no nosso país. Hoje você tem uma lei que, para ser aprovada, ela é aprovada por 513 deputados, ou a maioria deles, não é? Tem que aprovar. Depois vai para o Senado, 81 senadores também aprovam. Aí vai para o presidente da República, que homologa essa lei e ela passa a valer. O que acontece? Um único ministro do Supremo Tribunal Federal hoje tem o poder de suspender a validade da lei. Isso é um absurdo. Então, é uma coisa absurda. Quer dizer, você tem todo o Congresso Nacional, a presidência da República, os outros 2 poderes fazendo uma lei, e um único cidadão, não é o Supremo, é um único ministro, porque lá são 11, não é? Toma essa decisão. E as decisões formam uma verdadeira coxa de retalho. Não formam jurisprudência, porque é feita individualmente. Tem advogado hoje que sofre e estuda jurisprudência por ministro. Se cair no ministro tal, ele pensa assim. Se cair no ministro B, ele pensa assado. E assim vai. Falta ao Brasil a decisão da corte, a decisão do conjunto deles, né? Então, essa PEC acaba com isso. Ela obriga a corte, né, na imensa maioria dos casos, a decidir pelo colegiado, e não mais essa festa de um homem sozinho poder mais que o resto da República. Um grande aprimoramento, e abrindo uma exceção que poderá haver uma decisão monocrática quando o plenário do Supremo estiver em recesso. Exatamente. Quando o plenário estiver em recesso, caso de extrema urgência, um único ministro poderá decidir, mas daí, obrigatoriamente, em 30 dias, assim que terminar o recesso, contando 30 dias, essa decisão tem que ser validada ou suspensa pelo colegiado. Não fica mais como é hoje, que o ministro toma uma decisão e fica lá 2, 3 anos e o colegiado não fala nada e a decisão daquele ministro continua valendo. Olha, Lazier, me permita dar um exemplo, claro, para que o nosso público entenda bem. Você se lembra do Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça. E está sendo convocado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E agora ele vai ter que ir,
Porque quando ele era ministro, ele evitava e se negava de ir e ficava por isso mesmo. Agora ele é ministro do Poder Executivo, então tem que cumprir. A Constituição prevê que ele tem que ir lá. E aí certamente haverá perguntas a ele, ainda do tempo em que ele tomava decisões lá no Supremo. Pois é. É sobre uma decisão dele que eu queria lembrar aqui aos nossos ouvintes. O Brasil tem uma lei chamada Lei das Estatais. Essa lei foi comemorada quando foi aprovada, porque foi logo depois daqueles escândalos de mensalão e tudo mais, escândalo nos Correios, escândalo por tudo. Essa lei fez o quê? Proibiu que políticos fossem nomeados para a diretoria das estatais. Políticos, gente que estava participando de eleição, gente que tinha vida partidária e tal, uma série de restrições. E o Lewandowski chegou ao ponto de, como ele já estava terminando o período de ministro, ele antecipou o seu voto fora de hora para que deixasse o voto dele lá favorável a isso que se negava. Não, mas o que o Lewandowski fez? O governo Lula agora, né, entrou com um pedido para que essa lei fosse declarada inconstitucional. Ah, bom, então. Veja o absurdo. O Lewandowski pegou esse pedido e deu uma decisão sozinho, monocrática, né, que é quando ele decide sozinho, dizendo que a lei era inconstitucional. Aí, essa decisão dele permitiu que o Lula nomeasse um monte de gente para as estatais, que não poderiam ser nomeados. Sim. O próprio Mercadante, o BNDES, Conselho de Petrobras, um monte de gente. Fez a festa. E ficou 8, 9 meses essa lei suspensa. E o Lula nomeou quem ele bem quis. Aí o que aconteceu? Daí o colegiado se reuniu. Agora veja o absurdo, Lazer. Sim. O colegiado do Supremo se reuniu e disse que o Lewandowski errou, que a lei é constitucional, que a decisão do Lewandowski estava errada. Só que tudo que foi feito durante a vigência da decisão monocrática dele continuou válido. Válido. Já era direito adquirido. Parece brincadeira isso, né? Parece coisa de criança. Não, absurdo. Essas coisas têm acontecido. É por isso que o povão está se desencantando tanto com a política e também, por que não, contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas com relação à sua PEC, número 8/21, tá com cara de que vai passar no plenário, né? Na Câmara. Tá com um jeito bom, Azê. Tá com um jeito bom. Ó, tomara. Eu me lembro, Oriovisto, daquela outra medida que você propôs há uns 6, 8 anos atrás, que estabelece. Mas parece que está aí dentro, até eu quero tirar essa dúvida. Parece que está dentro dessa mesma PEC. Aquela que limitava os pedidos de vista de qualquer ministro ao máximo de 6 meses, porque hoje, num processo complicado, um ministro pede vista, leva para casa o processo, ou deixa no seu gabinete, por 1 ano, 2 anos, até 10 anos e por aí. E o seu projeto estabelecia, só pode pedir vista por 6 meses. Feito isso, tem que trazer para a votação, para a discussão em plenário do Supremo. É sua também, dentro dessa mesma PEC de agora? É exatamente isso, Azia. Está dentro da mesma PEC. Ela regulamenta as decisões monocráticas e regulamenta os pedidos de vistas também, que pouca gente tem comentado. Foi bom que você comentou. Perfeito. Porque essa é uma outra maneira de se decidir, não decidindo, né? Sim. Cidadão tem lá uma questão que vai seríssima, né? E o ministro não quer, ele vê que o colegiado está votando, a votação está lá, digamos, 5-2, ele vê que a opinião dele vai perder, ele pede vistas do processo. E ele fica com esse processo até as calendas, né? Ele não devolve o processo. Ou quando ele devolve, um outro pede, e aí vai.
ficam somando, né? Tem alguns, inclusive, alguns processos também. Tem até alguns processos criminais de senadores em que houve pedido de vista e estão levando para as calendas para não punir. Naquela cumplicidade, não é? Naquele consórcio que hoje existe, lamentável, entre Supremo e parte do Congresso Nacional. Mas, Oriovisto, aqui entre nós e os ouvintes da Guaíba, como é que você está avaliando essa atual composição do Senado? Ela é um pouco melhor do que a anterior? E melhor em que sentido? Ou pior em que sentido? Olha, Lazier, é muito difícil a gente fazer a comparação, mas eu me lembro que quando eu cheguei no Senado, tu ainda tinha 4 anos, e nós convivemos por 4 anos lá, não é? Perfeito. Aí encerrou o seu mandato e eu estou agora, faltam 2 anos para acabar o meu mandato. Sim. E eu estou lá acompanhando. Houve um aumento significativo do número de senadores mais conservadores, mais à direita, não é? Sim. Isso foi bom porque criou um equilíbrio maior. Mas as negociações, o jeito de funcionar o Congresso continua muito parecido, se não igual, a de quando você estava lá, Lazier. Sim, quantas brigas nós criamos lá? Primeiro, no seu tempo, primeiro com o Alcolumbre e depois com o Pacheco. E agora se está descortinando aí a triste hipótese do Alcolumbre voltar. Aí vai ser uma luta terrível para aprovar aqueles projetos que querem o bem do Brasil, né? É desanimador, né? É desanimador. Se isso acontecer, realmente é desanimador. Estão lá surgindo outras candidaturas, me perdoe por não dizer os nomes, porque seria uma forma de queimar essas candidaturas, eu não quero dizer ainda, mas eu espero que surjam alternativas para a próxima eleição do Senado, da presidência do Senado, porque o presidente é extremamente importante, né, Lazier? Você sabe muito bem pelo disso. excesso de poder que tem, né? Ele controla a pauta. Então, quando ele não quer que alguma coisa ande, ele não põe para votar e fica por isso. Né? Eu deixei lá um projeto de resolução para que o colégio de líderes pudesse decidir 50% da pauta. E os outros 50% aí se concordava que o presidente da casa escolhesse ao seu belo prazer. Mas jamais teve colocação em pauta, até porque o presidente a quem competia colocar em pauta no colégio de líderes jamais fez isso. E a gente entende por sua conveniência. Claro, eles não vão fazer, não querem abrir mão do poder que tem, não é? Exato. Uma sugestão muito boa sua, muito democrática, mas enfrenta a dificuldade, que eles estão no poder, teria que ter a concordância deles para abrir mão disso, né? E não abrem. E o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, qual é a sua perspectiva aí? Vai andar? Porque até agora o Pacheco escamoteou bastante. Mas agora está terminando o prazo das eleições, o que ele vai fazer? Ele não vai colocar em votação. Não vai colocar em votação. Acho muito difícil, não é do Alexandre, de qualquer ministro do Supremo, porque tem muito pedido de impeachment lá por Gilmar Mendes, para vários outros ministros tem pedidos de impeachment protocolados, né? Sim. E até bem fundamentados, com fatos e tudo mais. E você lembra do nosso tempo, foram protocolados alguns pedidos, nós recebíamos as pessoas e tal, mas não anda. Não anda porque o Pacheco não vai colocar em votação, e se for o Alcolumbre, ele também não vai colocar em votação, entendeu? Já não sabe qual é o pior dos dois, né? É difícil, é uma dobradinha dura ali. E você vai concorrer à reeleição, Oriovisto? Não, Lazier, eu não vou, não. Eu disse na minha campanha, quando eu fui candidato em 2018, ali no final de 2018, que eu seria candidato uma única vez. E eu vou cumprir a palavra, né? Até porque também eu já vou fazer 80, né, Lazier? Está na hora que a gente tem que dar lugar aos mais jovens aí, né? Dar uma chance para o pessoal novo aí. Vamos ver quem será o seu substituto, então, do Paraná no Senado, né?
Se Deus quiser, vamos ter bons nomes aí. Apontaria algum nome, não? Ainda é cedo, ainda é cedo. Ainda tenho mais 2 anos de mandato, calma. Muita gente ainda vai aparecer. Tá bom, voltaremos a conversar. Oriovisto, cumprimentos por essa, é uma vitória levar adiante essa PEC número 8/21, que tinha um outro número, porque ela foi repetida, já que foi reprovada da primeira vez, e que vai limitar bastante as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Mas o conflito está instaurado, né? Como eu acho que nunca houve igual uma situação de retaliação tão violenta como atualmente entre Supremo e Congresso, não lhe parece? O clima, principalmente na Câmara hoje, é muito complicado. Muito complicado. Mas eu acho que quem ganha com isso é o povo, sabe? Essa briga tem excessos dos dois lados, mas aquilo que for bom, né, que melhorar a democracia no Brasil, deve ser aprovado. Isso é importante. Grande abraço, Oriovisto Guimarães, excelente senador paranaense. O Paraná tem oferecido há muito tempo bons senadores. Veja-se, inclusive, o caso do Álvaro Dias, que lamentavelmente não continuou, mas era um dos bons que estavam lá. É verdade, Lazier. O Álvaro Dias foi um grande senador. Lazier, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Tá bom, muito obrigado. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que tem sempre uma presença muito atuante nas sessões plenárias do Senado Federal, e eu digo isso de ciência própria porque eu o assisti várias vezes às suas intervenções.